É essa, né? Estamos ao vivo, hoje, mais uma live, sexta-feira, 11h30, e nós estamos aqui para mais uma conversa. Mas hoje eu quero dar um bom dia especial para todos que nos estão nos acompanhando, porque a gente vai ter uma pessoa especial para conversar hoje. E um assunto que é de extrema importância. Nós estamos no mês de setembro, o chamado Setembro Amarelo. E nessa conversa que nós vamos ter com essa pessoa especial, que eu já vou dizer quem é, nós vamos tratar desse assunto e o que é Setembro Amarelo também. Então, hoje, o meu convidado especialíssimo, que aceitou o convite, eu já quero iniciar agradecendo ao Guilherme. Então, o meu convidado hoje é Guilherme de Mello. O Guilherme é carioca, mas está aqui na nossa terra há 20 anos. Mais ou menos. Ele é formado e pós-graduado em Direito, está formando em Psicologia, é funcionário público, mas aqui vem o mais importante. O Guilherme é voluntário do AMA. O que é AMA? Amigos Anônimos Samaritanos. Então, esse é o meu convidado especialíssimo, e eu vou começar fazendo uma pergunta para ti, até conseguir se apresentar melhor também, tá, Guilherme? Claro. Já falei, tu é carioca. O que te trouxe para o Rio Grande do Sul? Bom, aí tem um pouco, sabe que o carioca ele está sempre ali com alguma coisa bem humorada, né? Uma história engraçada. E aconteceu o seguinte, eu tenho um grande amigo meu que voltou a morar no Rio Grande do Sul, foi meu colega de faculdade há 20 e poucos anos atrás, e um dia ele comentou assim, o Guilherme descobriu que o paraíso existe e fica no Rio Grande do Sul. E aí eu, particularmente, né, gostei. Uma vez eu estava conversando com uma juíza, com quem eu trabalhei, e ela falou assim, Guilherme, você por acaso nunca pensou em morar no Rio Grande do Sul, não? Eu, por quê, doutora? Aí ela, não, porque você tem uma personalidade assim muito contestadora, você é um cara assim muito dinâmico e tal, acho que você vai ter um perfil bom lá no Rio Grande do Sul. Eu não sei se ela estava me criticando ou estava me elogiando. Ou estava te elogiando. O fato foi que as coisas assim aconteceram e, de repente, eu me via numa situação de sincronicidade, que até o Jung, né, o Gustav Jung fala sobre isso. E, de repente, eu me vi fazendo o concurso que eu fiz, passei, queria muito vir para cá, conheci o Rio Grande do Sul, me encantei pela terra, gosto muito aqui do Rio Grande do Sul. E aí, vim para cá e comecei a fazer a minha história aqui. Né? E aí, já passaram quase 20 anos, nós estamos aqui. A única coisa só que mudou, né, foi um pouquinho aqui, ó, tem já os cabelinhos brancos. Agora, o sotaque permanece o mesmo, continua carioca. Não, mas eu vi que tu também adquiriu um costume nosso. Eu nem sou gaúcha, tá, Guilherme? Mas eu sou filha gaúcha, então fica lá. É o chimarrão, né? É o chimarrão, exatamente. Carioca tomando chimarrão, isso é muito legal. Pô, isso aqui é uma coisa maravilhosa, isso aqui é muito delicioso. Verdade. Guilherme, como eu disse no início, nós queremos tratar de um assunto muito importante, um assunto que às vezes eu acho assim, que ele é pesado, que é a questão da prevenção do suicídio. Mas antes de nós entrarmos diretamente nesse foco, eu gostaria que tu falasse um pouquinho, eu te apresentei e disse que tu é voluntário no AMA. O que significa o AMA? O que é esse trabalho? Como que o AMA se iniciou e o que o AMA faz hoje? Bem, doutora, assim, se me permitir, vou fazer um pequeno apanhado histórico para a gente poder conseguir entender o contexto. Mais ou menos assim começou, ali por volta da década de 50, na Inglaterra, foi com um pastor anglicano chamado Shadvará. Eu só vou pedir desculpa em relação à minha pronúncia. Se alguém chegar e dizer, não é Shadvará o nome dele, é outro, releve. Né? Esse homem foi o seguinte, houve um momento, né, doutora, ali nós estávamos vivendo um contexto que na psicologia a gente chama de Zeitgeist, né, o espírito da época, um momento ali pós-Segunda Guerra Mundial, que foi um momento de muito sofrimento para a humanidade, até me permitir também um parênteses, para a gente fazer uma lembrança um pouco triste pelo dia de hoje, né? Porque talvez os jovens não vão se ligar muito, mas nós, assim, eu, pelo menos, da minha idade, hoje foi o dia 11 de setembro, né, que foi uma data triste para a humanidade, pelo que aconteceu em 2001, lá no World Trade Center, né, nos Estados Unidos. E, voltando, né, ao tema foi o seguinte, esse homem, ele percebeu que estava acontecendo muitos casos de suicídio na Inglaterra
entendeu? Que parece que tinha alguma coisa a ver com problemas ali decorrentes do pós-guerra, tal, etc. Um belo dia, dentro de uma igreja que foi bombardeada pelos alemães, ele encontrou um telefone e ele teve uma ideia que foi o seguinte: vou pegar esse telefone aqui e vou criar um serviço de ouvir as pessoas, em que eu vou conversar com as pessoas, falar para que elas possam falar dos seus problemas. E aí ele deu um nome fictício para ele, que foi Man 9000, 9000, né? Homem 9000, porque 9000 era um número assim comum, né? Tipo como fosse um 0800 aqui nosso. E aí começou que ele fez esse serviço de atender as pessoas, ele divulgou, e ele, de repente, quando ele percebeu, a demanda que ele teve foi enorme, de pessoas que estavam em muito sofrimento e que elas não tinham meio para poder expor aquilo que elas estavam vivenciando, né? Os traumas de guerra, e que às vezes chegava, o que acontecia? O comportamento destrutivo, tipo, entravam em algum problema com relação à bebida, com relação a um movimento autodestrutivo delas, e que elas não conseguiam, digamos assim, lidar, depressão, e por aí vai. E esse serviço começou a crescer, começou a ganhar importância, né? Paralelo a isso, já havia dentro da psicologia um movimento de um psicólogo americano chamado Carl Rogers, né? Que ele começou a fazer uma linha um pouco diferente da psicanálise, que era com base numa coisa chamada empatia, ou a escuta empática a partir do humanismo. A gente poderia até, se tivermos tempo, de falar um pouco sobre isso. Enfim, o que aconteceu? Isso começou a ganhar campo, começou a se espalhar pelo mundo, e chegou no Brasil, ali por volta do final da década de 60, né, por uma pessoa que é uma professora aqui do Rio Grande do Sul, a professora Zélia Lacagnaz. O meu francês não está meio enferrujado, né? Ela é uma professora que ela se sensibilizou muito com isso, com essa questão do sofrimento humano. Ela inicialmente se filiou àquele antigo CVV, o Centro de Valorização da Vida. Mas aí ela entendeu por bem que ela seria interessante ela fundar um outro tipo de organização. E ela fez. E aí ela seguiu a linha do Chad, lá na Inglaterra, que eles se auto-intitulavam Amigos Anônimos Samaritanos. Nós mudamos agora, há pouco tempo, nós passamos a ser só Amigos Anônimos. E a gente usa mais a expressão Amigos Anônimos Mundiais e tal, mas a nomenclatura não é o ponto importante. O fato é que ela trouxe, né? Ano que vem, inclusive, nós estamos completando o Jubileu de Ouro, completamos 50 anos de atuação. A professora Zélia, ela já é falecida, ela, este ano agora, estaria completando 100 anos. Nós comemoramos a data dos 100 anos dela, porque foi uma pessoa muito importante, né, que fez todo esse movimento, né, de trazer essa situação toda para o mundo. E percebeu-se que, justamente, né, faltava, de repente, um elemento, uma forma, um meio para que as pessoas pudessem expor esse tipo de sofrimento que elas vão trazendo e que necessariamente não tem uma causa assim definida. Né? Muitas das vezes, nós, por exemplo, da psicologia, a gente quer muito explicar as coisas a partir da patologia, por meio da ciência, assim, do tipo eixo 1, eixo 2, eixo 3, mas não é bem assim. Às vezes a gente tem um conteúdo que a gente quer colocar para fora e a gente não encontra o meio. E a proposta do AMA é exatamente assim, possibilitar às pessoas uma oportunidade de ter uma escuta acolhedora, de alguém que vai tentar compreender aquele sofrimento que ela está passando e tentar, digamos assim, ajudá-la a ver que soluções que ela vai ter, etc. Porque a gente, podendo adiantar um pouquinho também, a gente pode dizer o seguinte: doutora, as pessoas, quando falam assim, do suicídio, da vontade de se matar, de rigor, a gente até pode dizer assim, que, na verdade, no fundo, elas não querem se matar. O que elas querem é acabar com o sofrimento que elas estão vivendo. E que aí, talvez, a única razão que elas encontrem para solucionar o problema delas é buscando no caminho do suicídio. É assim, eu estou com tanto sofrimento que eu não consigo mais viver, não consigo mais ver sentido para a vida, etc. Quando, de repente, às vezes faltou uma escuta acolhedora. Aí, para finalizar essa parte histórica, assim, para a gente poder adiantar, o AMA se implementou em Porto Alegre. Ela era um trabalho voluntário, assim, bem assim, esparso. A gente fazia trabalhos, assim, por exemplo, nos hospitais, por exemplo, no HPS, aqui em Porto Alegre, tinha uma sedezinha. Também lá no Transurbis, não me lembro exatamente qual foi a data, mas também tinha. E já de um tempo para cá, nós conseguimos organizar a nossa sede, que fica aqui no bairro do Bonfim, aqui perto do HPS mesmo, perto da Redenção. E o grupo é formado por voluntários, por pessoas que, assim, às vezes pode dar aquela ideia assim,
o AMA é formado por psicólogos, por pessoal especializado nessa. Não, é por pessoas comuns, que também podem ter tido identificações com sofrimentos, viveram também situações parecidas na vida, e empatizaram isso, e quiseram levar isso adiante para as pessoas, levar adiante para poder ajudar as pessoas. Então, o que é interessante, que o que começou ali com o telefone, e às vezes com atendimento pessoal, hoje nós já estamos assim modernos, porque nós temos até serviços pelas redes sociais, como o Messenger, como o WhatsApp, como o Instagram, e aí nós fomos esse trabalho. É um grupo de pessoas, né, que tem um ideal de vida, de querer ajudar as outras e ajudá-las nesse sofrimento. Eu não sei se assim, ficou mais ou menos claro, e da minha experiência pessoal, foi muito legal, porque eu conheci as voluntárias numa aula de faculdade, me encantei tanto pelo trabalho, que aí eu falei, eu quero trabalhar nisso. Aí foi uma coisa assim que a gente demorou um pouquinho, tal, quando foi no final de 2018, começo de 2019, eu consegui ingressar, fiz o curso de voluntário, a gente tem um curso que a gente faz, eu inclusive agora, eu sou encarregado pelo treinamento agora de algumas voluntárias, algumas candidatas, e já estou ali há 2 anos praticamente, eu comecei ali em fevereiro, mais ou menos, e estou até agora, voluntário do AMA. Não sei se mais ou menos esclareceu isso aí. Esclareceu sim, Guilherme. O que me chamou a atenção nessa tua conversa, para mim o AMA era só, não havia o atendimento presencial. Então, também tem o atendimento presencial no AMA, não é apenas a ligação, ou hoje o WhatsApp, então também existe o atendimento presencial. Tem casos, doutora Emília, que a pessoa, assim, realmente, ela quer realmente poder encontrar a pessoa. A gente tende, né, doutora Emília, assim, da seguinte forma, um dos valores que nós carregamos no AMA, isso, assim, é quase que uma coisa, assim, absolutamente, para não dizer que é absolutamente obrigatória, o dever do sigilo, né? Nós pautamos muito seriamente essa questão do sigilo, de que a pessoa, ao abrir com a gente mantenha essa relação com esse respeito. Pode acontecer, de repente, que a pessoa se sinta mais à vontade. Não é assim muito comum, não. A gente tem mais o hábito de atender realmente por via agora da rede social, até por conta da pandemia, né, que a gente está tendo esses isolamentos. Mas a gente tem disponibilizado também a possibilidade da pessoa querer fazer um atendimento no nosso local. Nós temos a nossa sede, temos uma estrutura. Olha que interessante, assim, o pessoal está interagindo com a gente, né? A Silvana diz, maravilhoso falar de como prever esse sofrimento que gera o suicídio. Parabéns, Guilherme. A Patrícia diz, por isso que realiza o trabalho da mão amiga. O suicida deixa sinais, detectar isso pode salvar vidas. E também te dar parabéns pelo trabalho, Guilherme. Obrigado. Então é isso, você vê que a importância, a necessidade de detectar, né, antes disso acontecer, e de saber, eu penso assim, que se as pessoas, de fato, têm esse conhecimento, que existe um caminho, que tem pessoas disponíveis para te ouvir, nossa, já começa a fazer a diferença, né, Guilherme? Doutora, me permite até fazer um comentário, que foi uma coisa que foi o seguinte, há algumas coisas que a gente até precisaria refletir, talvez não seja nem agora o tempo que nós teremos para fazer isso aqui na live, mas me lembrei de um caso, claro que assim, a gente tenta não evitar de divulgar as coisas, até porque existe todo um aspecto do suicídio para que ele não seja muito mitificado. Mas assim, algumas coisas que a gente precisa entender para poder, às vezes, a pessoa poder se identificar. Por exemplo, tem uma ideia um pouco assim equivocada de achar que o suicídio só acontece, digamos assim, com pessoas que, digamos assim, não levam uma vida muito feliz. E aí eu vou dizer um caso que, como ele foi divulgado, né, as pessoas vão conseguir identificar a partir do relato sem precisar dizer quem foi. Mas o caso de uma Miss que nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul, faz alguns anos, que ela até foi para a política, e ela, com 30 e poucos anos, ela cometeu suicídio, né? Uma moça bonita, uma moça que tinha, tipo assim, aquela coisa assim, ela tinha o que as pessoas pensam ter a vida perfeita, porque era bonita, porque ela é inteligente, porque tinha dinheiro, porque vivia uma vida badalada, e etc. E ela tinha tanto sofrimento, que talvez tenha faltado para ela uma escuta, né? Me chamou muita atenção, porque esse relato foi divulgado na mídia, então não tem problema da gente falar assim. Quem saber, depois liga o Lé com CREA, para saber de quem que eu estou falando.
Mas me chamou muita atenção porque ela deixou uma carta de despedida, no qual ela pediu, inclusive, para que cuidasse dos cachorrinhos dela. Olha só a questão de uma pessoa que está com tanta coisa passando dentro dela e que, de repente, assim, mas como pode? Você é uma mulher tão bonita, tão assim, tão assado, isso, aquilo. Como é que você pode reclamar da vida? E, de repente, ela está em sofrimento e a gente não sabe. E a gente pensa assim que as pessoas, cada uma delas, e agora com esse período da pandemia, está se evidenciando muito isso, da gente ver quanto que o nosso interior pode estar sendo sensibilizado, mobilizado, e quanto que, de repente, a gente precisa, de repente, ter uma pessoa próxima, alguém que possa nos dar essa acolhida e nos fazer sentir bem. E é nesse sentido que a gente trabalha, nesse idealismo que a gente traz o AMA à disposição para poder fazer isso com as pessoas, para poder trazer, olha, eu não tenho como mudar o teu mundo, vamos dizer assim, mas pelo menos eu tenho como escutar. Se isso vai fazer uma diferença para ti, que bom que faça. Eu acho que mais ou menos é o nosso lema. Não sei se, de repente, também deu para ficar mais claro essa proposta do nosso trabalho. Guilherme, o pessoal já está perguntando, então vamos interagindo. A Nicéia diz, Guilherme, como podemos identificar que alguém precisa de ajuda? Não é somente uma ação isolada? Doutora, eu vou dizer assim, ó, umas lições que eu aprendi na faculdade de uma grande professora nossa, que ela deu um ditado que eu achei excelente. No caso do suicídio, é um tipo de cachorro que ladra e morde. Significa dizer o seguinte, às vezes, doutora, você não consegue identificar sinais. Às vezes você não consegue ter um indicativo. Não tem uma receita de bolo, não tem uma regra. O que a gente vai ver, de repente, pode ter evidências de alguns sinais. As pessoas, às vezes, têm momentos que elas podem trazer um sofrimento e que fique bem claro. Mas tem casos, por exemplo, que as pessoas fazem o contrário. Elas estão idealizando. Aí depois até a gente pode conversar sobre aquela questão das fases do suicídio, daquelas etapas, que é o seguinte, às vezes a pessoa ela está em tanto sofrimento e ela está se sentindo tão incompreendida que ela planeja e, de repente, ela vive um mundo paralelo, ela cria uma circunstância totalmente oposta, tipo assim, vou fazer uma faculdade, vou fazer uma viagem, vou fazer uma tatuagem, estou com planos bacanas, etc e tal. A pessoa está feliz da vida. Não, a pessoa está tapeando e depois ela se mata. Entendeu? E não é tão fácil a gente conseguir identificar o sofrimento. É muito difícil. O que a gente pode dizer é o seguinte, doutora, dentro dessa coisa que eu falei, do cachorro que ladra e morde, quando alguém traz à tona, ela traz à tona assim, tipo, quero me matar, estou sem sentido para a vida, estou pensando em cometer suicídio, se ela traz isso à tona, a gente tem que levar a sério. Não é apenas uma coisa de querer chamar atenção, não. A gente tem que ter muito cuidado, porque, de repente, a pessoa realmente está com aquilo ali no coração dela, na mente dela e está exercendo. Às vezes ela está justamente esperando um momento que alguém possa chegar para ela e dizer assim, poxa, venha cá conversar comigo para eu te dar uma acolhida. E, de repente, esse pode ser o diferencial. É o que a Simone coloca ali. Ela diz, às vezes, a pessoa está do nosso lado pedindo socorro e não notamos. Muitas vezes um sorriso, um bom dia pode mudar a vida do nosso próximo. Né? Com certeza, com certeza. Isso é uma parte que a gente fala da empatia. Que talvez até a gente poderia falar um pouquinho sobre isso. Era exatamente o que eu te pedi para te falar um pouquinho dessa questão da empatia. Como que se aborda essa questão como é que tu consegue ter a empatia pelo outro? Como é que isso funciona, Guilherme? Sim. Uma das coisas, doutora, que eu acho que também é bom, isso aí também vai ver que eu tenho um pouquinho viés filosófico. Eu sou muito assim de querer trazer muito essas reflexões. Há aquele conceito tradicional que, a meu ver, eu vim até hoje, quando eu estava caminhando, antes de vir à live, fui refletindo sobre essas coisas. De falar na empatia com aquele discurso padrão. Empatia é você se colocar no lugar do outro, que é mais ou menos o que se fala. Eu digo assim, tudo bem, é um começo, mas não é a ideia completa. Eu vou dar um exemplo que talvez ilustre o que eu estou querendo dizer. Vamos supor que eu seja, por exemplo, um vendedor de carro. Né? Eu sou dono de uma concessionária e vendo carro. E, de repente, eu olho para o meu potencial cliente e falo para ele assim, cara, você tem um potencial, não sei o quê. Eu começo a acolher ele empaticamente, eu começo a me colocar no lugar dele e começo a ver qual é a necessidade que ele tem de comprar o carro. E ele compra o carro porque ele se sentiu acolhido. A pergunta é, eu fui empático de verdade?
Não, eu quis só vender o carro. Entendeu? Tá entendendo a questão? A empatia não é só entrar no lugar do outro, assim, de querer, digamos assim, vamos assim, se colocar no lugar do outro. Porque eu, como vendedor, se eu me colocar no lugar do cara, talvez eu não quisesse comprar o carro. Entendeu? Tipo assim, a empatia, doutora, e eu tenho um outro aspecto da empatia também, que é um risco, sabe qual? Aí eu vou falar já como terapeuta, né? Como futuro terapeuta. Eu costumo brincar que na psicologia eu já estou com o terno, a gravata, a calça, só está faltando amarrar o cadastro do sapato para me tornar psicólogo. E o que acontece? Acontece o seguinte, às vezes, doutora, em relações de atendimento, de coisas assim, você pode ter aquela escuta da pessoa, mas de repente você se identifica tanto, que é o que se chama um pouco na psicanálise de transferência, contra-transferência, que você até consegue entrar no universo da pessoa, mas você vai trazer as tuas coisas para o setting, para a relação. Isso vai atrapalhar, porque você vai ter, digamos assim, você se colocou no lugar do outro, mas você se colocou formalmente. O se colocar é na essência de você realmente compreender todo o fenômeno que está acontecendo com a pessoa, tudo que pode estar havendo com ela, e sem julgar, sem fazer julgamentos. Vou citar um outro exemplo, tá? Assim, se me permitir, que foi uma coisa também que me ocorreu quando eu estava pensando hoje. Aí vai ser um tema afeto a uma realidade que a gente está vivendo, né, doutora Emília, que é a questão, vamos dizer assim, da política. Né? Suponha, por exemplo, que a gente tenha, digamos, um político que cometeu uma ilicitude agora por conta dessa pandemia. A gente vai entender aquela coisa, que homem desgraçado, como é que ele pode se aproveitar de um momento assim, e as pessoas sofrendo e tal. E a gente pensar assim, tipo, a forma de ser empático, de repente eu consegui compreender o que foi que fez ele chegar ao ponto na vida dele ter se corrompido na vida. E que, de repente, ao se corromper na vida, ele pode ter mudado. Às vezes ele teve uma formação boa familiar, ele teve uma estrutura boa, mas ele se perdeu por N motivos, que não vem ao caso. E, de repente, ele conseguir enxergar nele, entendeu? De que ele está fazendo um movimento errado, de que ele está fazendo uma coisa que não vai trazer bem para ele, que ele pode até correr alguns riscos, e que, de repente, num determinado momento, ele possa fazer escolhas. Eu não vou mudar a forma dele pensar, porque uma das ideias, doutora, da empatia, é no sentido de que a gente não é diretivo, a gente não quer conduzir a pessoa, a gente só quer mostrar a realidade que ela está vivendo. A partir da realidade que ela está vivendo, dentro daquele exemplo do carro, ela decide se quer comprar o carro ou não. Eu não vou influenciar ela para ela comprar o carro, eu vou dizer apenas assim, olha, o carro é um carro assim, você está dizendo que você quer um carro com tais características, eu tenho esse carro aqui. Se você achar que é legal comprar, você compra. Mas eu não vou conduzir, não, compre esse carro, que esse carro é melhor. Eu apenas vou trazer para ela, a luz para ela, o que ela mesma está trazendo para mim de realidade, para que eu possa ajudá-la a enxergar. E depois ela que possa fazer as escolhas que ela, porventura, acharem melhor. Não sei se ficou mais ou menos assim, claro, essa ideia do que vem a ser a empatia de verdade. Que não é só se colocar no lugar da outra pessoa, e sim a gente conseguir compreender realmente o contexto. Há uma diferença muito grande de ouvir e escutar. Uma coisa é a gente ouvir, outra coisa é a gente escutar. Né? E aí é mais ou menos essa ideia. Guilherme, a Catiúcia diz, perfeita colocação do Guilherme. Hoje em dia todos falam empatia, mas ser empático não é tão simples. Né? A Maria diz o seguinte, é comum a gente ouvir que quem diz que vai se matar não se mata. Isso não é verdade. Por isso temos que estar atento aos sinais. Não é mesmo, Guilherme? Bom, pois é, porque às vezes a pessoa dá sinais. Ela dá sinais, ela está ali. Por exemplo, uma coisa que é comum, né? Aí tu vê, doutora, que coisa assim interessante, né? Que até casos assim que eu já tive relato de suicídios que foram cometidos e que a forma que tentou se descobrir foi, por exemplo, ver depois o que a pessoa tinha acessado nas redes sociais. E aí você via ali, tipo, acessando assuntos ligados a suicídio. Infelizmente, a gente sabe, por exemplo, fazendo um paralelo, que tem aquele caso assim de certas patologias, como a anorexia nervosa, que existe, por exemplo, sites disso. A gente vê que tem coisas da internet de pedofilia, infelizmente também tem. E eu sou capaz de apostar que deve ter coisas também sobre isso. E aí, de repente, a gente pode ver, tem sinais que a pessoa traz, doutora, tem sinais que a pessoa traz o sofrimento dela, mas às vezes até por uma defesa psíquica, porque aquilo que uma amiga falou para mim, Gui, às vezes o suicídio, ou quase sempre,
o suicídio não é verdadeiro a vontade de morrer, de querer se matar propriamente dito, e sim de acabar com o sofrimento que está tornando a vida difícil. Então, assim, como é que a gente vai conseguir saber os sinais externos? Quando tá os sinais externos muito externos, tudo bem, a gente vai lá e procura ajudar. Mas, às vezes, é muito sutil. A pessoa não... E aí ela precisa ter a segurança de saber que aquela outra pessoa que está ali disposta a ajudar, ela está com o ouvido próprio para poder acolher isso, sem julgar, sem direcionar, sem fazer nenhuma censura. E a pessoa diz assim, não, essa pessoa me escutou, essa pessoa me acolheu. Quem sabe, de repente, eu posso ter isso. E uma coisa, sabe o que, doutora? Um ponto comum que a gente percebe nos nossos atendimentos é muito vazio e muito sentimento de solidão. As pessoas se sentindo sozinhas, solitárias, mesmo vivendo, interagindo com várias pessoas, mas que elas veem assim, poxa, a minha solidão está no sentido assim, eu quero falar de mim, eu quero contar a minha vida, o meu sofrimento, mas eu não encontro onde fazê-lo. E para quem fazê-lo. E aí acontece muito disso, no sentido de que, quando a gente oportuniza isso, talvez, de repente, a gente possa estar dando essa chance para ela. Eu vou reiterar, os sinais não são tão evidentes assim, entendeu? Para ver o suicídio. Agora, quando os sinais estão evidentes, é muito bom que a gente fique atento e procure ajudar a pessoa. E com um detalhe, assim, me desculpa também estar sendo prolixo, para dar uma ideia mais ou menos assim, de como que se daria um atendimento. Vamos botar assim, mais ou menos, que nós brincamos lá no nosso grupo, o roleplay, né, que é uma espécie assim, de uma simulação que a gente faz periodicamente para poder a gente analisar ali. E tem uma característica interessante do AMA. A gente pratica empatia não é só com os atendidos, não. A gente pratica empatia entre nós mesmos. De modo, vamos dizer assim, hoje, o Guilherme, por exemplo, ele está deprimido, está triste, né, por conta de alguma coisa, e de repente ele vai para alguma colega voluntária, pô, eu podia falar com você hoje, eu queria desabafar. E a gente oportuniza isso entre nós também. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, porque às vezes assim, a pessoa diz assim, eu quero me matar, eu estou triste, a vida é horrível, eu estou deprimida. Aí, de repente, a gente tem aquele caso da pessoa falar assim, não faça isso, a vida é bela, a vida vale a pena. A pessoa não quer ouvir isso. Ela quer ouvir o seguinte, conta para mim o que está acontecendo contigo, qual é a dor que você está sentindo. E, às vezes, também tem aqueles casos que é o seguinte, eu chego e digo assim, eu estou sofrendo muito, eu estou muito triste, eu estou muito não sei o quê. Aí a pessoa, pô, cara, pensa naquele caso do gurizinho que nasceu sem os braços e que agora ele está fazendo faculdade, está se formando. Olha só, aí é que eu vou pensar mesmo, poxa, minha vida é uma porcaria, eu tenho tudo, eu tenho dinheiro, eu tenho tudo. E, poxa, ainda assim, entendeu? Pô, eu vejo aquele gurizinho que nasceu sem o braço se formando, ele conseguindo, eu não consigo. A minha vida realmente é horrível. Para não dizer outra palavra que não pode dizer aqui, né? Tá entendendo? E aí, às vezes, a gente tem aquela coisa, até com boa vontade, a gente está com boa vontade de ajudar, mas às vezes a gente acaba fazendo isso que possa mobilizar mais ainda a pessoa. E o ideal, realmente, a gente tem que estar com o ouvido atento e perceber essa dinâmica que a pessoa está trazendo para poder a gente compreender o que está realmente se passando no interior dela. Muito bom, Guilherme. Já temos muitos se comunicando, te dando parabéns pelo trabalho. E aí eu quero entrar, vou deixar aí para tu fechar depois, que tem 4, a gente já falou aqui na questão de identificação do pré-suicídio, aí, né? Do pré-suicida. Dá para te dizer que teria 4 etapas até chegar ao suicídio? É isso? Sim, e isso inclusive foi tema do meu TCC. Eu falei sobre o comportamento suicida, que tipo assim, claro que vai ter gente que pode divergir aí, outras pessoas aí que estudam, mas eu identifiquei 4 tipos de etapas do suicídio. A primeira etapa nós chamamos de ideação, que é aquele momento em que o pensamento vem por alguma razão qualquer, a pessoa começa assim, e se eu me matar? O que aconteceria? E ela começa, digamos assim, a idear. Aí ela começa a formular aquela ideia, construindo aquela ideia. O segundo momento já é um momento um pouco mais ativo. É que aí, doutora, a senhora também é da área jurídica, vai lembrar aquela fase do crime, quando a gente estuda no direito penal, que são aqueles atos preparatórios, depois os atos da tentativa, o intercrimes. É mais ou menos aquilo. É mais ou menos aquela linha, a tentativa e a consumação. Né? O segundo momento é o do pensamento.
do pensamento, desculpa, do planejamento, em que você começa, de repente, a já ter aquela ideia assim do tipo, como é que eu vou fazer para me matar? Eu vou fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal jeito, tal jeito, tal jeito, e a pessoa já está planejando, ela já está ali numa fase. A terceira fase é a fase da tentativa, quando, de repente, eu não vou citar os casos, porque eu não vou fazer apologia disso aqui, é claro, mas assim, a pessoa já tenta fazer. E, eventualmente, a quarta fase, que a gente espera que nunca aconteça, que é a fase da consumação, quando a pessoa acaba sendo bem-sucedida no propósito dela. Normalmente, a gente tenta procurar identificar já na fase da ideação, que é esse primeiro momento, em que a pessoa ainda está fazendo aquele questionamento existencial dela, do sim e do não. Quando ela entra no planejamento, né, eu meio que já para dizer que ela já disse o sim para aquilo, e ela já está naqueles atos preparatórios. Né, que pode, por motivos alheios à sua vontade, dentro do direito penal, que a gente estuda aquela coisa do crime, na teoria do crime, que não se consome. E tomara que não se consome, que de repente a pessoa, no último momento, ela possa se arrepender, né? Porque a gente tem que ver que o viver, né, doutora? A gente falando do suicídio, mas vamos falar da vida. A gente quer viver, né? A vontade que nós temos mesmo é de viver, não de morrer. Então, assim, a gente quer lutar pela nossa vida até o que puder. E aí, é mais ou menos nesse sentido. Então, o ideal, assim, mais ideal, seria quando a gente pode identificar já nessa fase da ideação, quando a pessoa começa a ter aqueles pensamentozinhos, aquela coisa ali ocorrendo, e que, de repente, no momento que ela possa verbalizar, a gente já poder ajudá-la ali, né? Porque no planejamento, na tentativa, já é uma etapa mais difícil. Guilherme, a Mari aqui do AMA está colocando os endereços aqui do AMA, a forma de se conectar com o AMA. Depois nós vamos colocar ali na página da vereadora também isso, para que as pessoas tenham acesso. Pode deixar que nós vamos divulgar. Agora, eu queria, então, entrar falando aqui tanto da questão do suicídio. Nós estamos no Setembro Amarelo, que é justamente essa cor que foi escolhida aí como no dia 10 de setembro, dia de ontem, então, né? Para ser chamada a atenção da sociedade para essa doença, vamos chamar assim, que tem levado tanta gente ao suicídio. Muitos dizem que depressão é coisa de vagabundo, depressão é isso, depressão é aquilo, mas a gente sabe que também é um dos inícios que pode levar ao suicídio. Mas eu quero sair um pouquinho disso e perguntar para ti, por que um trabalho voluntário? Por que o trabalho voluntário? Bom, aí vem uma questão talvez, de vida, né? No sentido, assim, da gente ter um propósito. Eu vou puxar um pouquinho a brasa. Vamos falar direto para o Guilherme. Por que o Guilherme escolheu ser voluntário? Dentre outras coisas, por um sentido de vida. Aí eu vou puxar uma brasa para minha sardinha, no sentido, assim, de um cara, né, que me chamou muita atenção, né, que eu aprendi com ele, e que se tornou meio que minha alma mater, que é esse cara aqui, ó. Não sei se dá para ver aí. É o Viktor Emil Frankl. O Viktor Frankl foi um cara que ele viveu em Auschwitz durante 3 anos e depois em Dachau. Ele teve uma experiência, né, assim, de campo de concentração, em que cada momento para ele era um momento de possibilidade de morrer. E ele, dentro de todo aquele sofrimento que ele viveu no campo de concentração, uma coisa que ele disse para ele mesmo, ele prometeu para ele mesmo: eu não vou me atirar no fio, que era o fio das cercas elétricas. Eu vou lutar para a minha vida e tal. No final, doutora, ele perdeu os pais, ele perdeu a esposa grávida, todos eles terminados. E aí tem uma coisa que tem a frase, que foi uma frase que eu aprendi até no alemão, né, que eu estudo um pouco, é o Tetzerin für Leben sagen. Significa, apesar de tudo, dizer sim à vida, né? E isso foi uma coisa que motivou, né, nesse aspecto também, pela vontade de fazer a psicologia. E dentro até de um depoimento pessoal, que para mim não é problema nenhum falar, eu venho de uma família de pessoas que têm depressão. Eu mesmo já tive uma experiência, uma vivência de depressão, em que eu também passei por sofrimentos, passei por situações difíceis, e ali, justamente nesse momento, onde houve pessoas que acolheram, que deram escuta, ajudaram enormemente. E aí, se não fosse por nada, uma identificação, no ponto de você poder, digamos assim, poxa, fizeram tão bem para mim, por que não fazer o bem para os outros? Entra um pouco aquele filme, A Corrente do Bem, né, que tem aquele gurizinho, que tem aquela coisa assim, você vai ter que fazer bem para 3 pessoas. É mais ou menos essa ideia.
E a proposta, né, o porquê, de repente, voluntariado, porque teve essa forte identificação de você poder ajudar as pessoas, e ajudar as pessoas no sentido da vida, até como futuro logoterapeuta, né, de poder trazer às pessoas essa ideia de que, apesar de tudo, vale a pena dizer sim à vida. Né? Quanto ao Setembro Amarelo, eu até vou dizer uma coisa engraçada, que até 3, 4 dias atrás eu não sabia o que significava. É sério. E depois eu fui descobrir o porquê, que parece que foi o caso lá nos Estados Unidos, do guri que aconteceu, e que os pais dele, no dia do velório dele, fizeram um cartão de cor amarela, que era do carro que ele gostava, não sei se era Mustang e tal. E aí, era isso. E eu falei, pô, eu fiquei igual aquele cara do Escolinha do Raimundo, Somebody Love. Eu falei assim, opa, deram a dica para mim. Porque eu falei, cara, se eu não souber isso aí, eu falei, tô ralado, vou chegar. Pô, mas o cara fala de Setembro Amarelo, não sabe o que significa. Aí eu falei, ainda bem que eu peguei a sacola antes. Mas é isso aí, né? Eu vou fazer uma pergunta aqui que o Maurício está fazendo, eu não sabia disso. Ele diz assim, ó, porque muito suicídio ocorre no local de trabalho, qual o significado? Isso é real? Existe uma estatística disso? Olha, eu não vou dizer que haja uma estatística a respeito, mas é possível, doutora, que aconteça o seguinte, muitas das vezes, isso eu estudei recentemente, o trabalho como sendo uma forma de você se ressignificar, de você fazer, digamos assim, uma construção de subjetividade. A gente trabalha por quê? A gente trabalha porque a gente gosta do que a gente faz ou a gente trabalha porque precisa fazer alguma coisa? Imagina, por exemplo, quem está num determinado trabalho que não pôde fazer aquela escolha que ela gostaria. Ah, eu queria ser médico, mas as faculdades eram caras, a mensalidade cara, eu não pude fazer, eu tive que fazer uma outra faculdade. E a vida não trouxe a oportunidade para ela. E às vezes ela teve que se adaptar por questões de sobrevivência, por questões de... E aí entra aqueles aspectos, um pouco assim, situações que a gente vê do assédio moral, do problema da saúde mental do trabalhador, e que, de repente, o próprio trabalho em si pode trazer o adoecimento, pode trazer sofrimento, pode trazer traumas, pode trazer situações difíceis. Né? Pensa, por exemplo, em quem, digamos assim, quem perdeu familiares naqueles voos, né, que caíram, e aí, por exemplo, o controlador de voo, que de repente não conseguiu, por exemplo, fazer o trabalho ali, e aquele avião estrelou, explodiu, morreu gente. E essas coisas podem acumular e podem trazer muito sofrimento, frustrações e tal. E isso, de repente, faz com que a pessoa, em todo esse conteúdo, né, de falta de realização pessoal, né, de que ela não está trabalhando no que ela gostaria de trabalhar, de repente estar num sofrimento por uma questão de hierarquia, de ter pessoas perversas que estão tratando ela mal, sofrendo assédio moral e coisas parecidas. E isso tudo pode contribuir para que se crie um ambiente depressivo, se crie um ambiente difícil, e a pessoa não conseguir lidar com isso ao ponto de repente, ela achar interessante para ela por ter uma vida. A Cirlei está dizendo aqui que é importante esse tema que a gente está abordando, e ela diz, minha família passou por esse trauma mais de uma vez. Não sabemos o momento que a pessoa está no limite. Complicado, né? Doutora, desculpa, o momento... não sabemos o momento que a pessoa está no seu limite, né? Difícil, né? Essa ideia é justamente que nós do AMA tentamos fazer. Tentamos trazer a pessoa para ela poder enxergar, inclusive, que momento é esse. Vamos supor que pudesse haver assim, uma escala de 0 a 100, em que a gente dissesse assim, que 90 para 100 já seria aquele caso extremo. A gente tentar oportunizar a pessoa que está lá no 15 para o 20, dela poder pensar no 15 para o 20 para ver se ela consegue se organizar. Né? A gente tentar prevenir. O trabalho do AMA também é um trabalho preventivo. A gente também procura prevenir. Né? Não só tentar trazer... Eu já atendi casos de pessoas que já tentaram suicídio. Que ela falou assim, já tentei 2 vezes e não consegui tal. Né? Mas a ideia da gente é poder fazer preventivamente. Né? Já para poder ajudar nessas etapas anteriores, para que ela não precisa nem chegar na etapa do planejamento, na etapa da tentativa. Né? A ideia nossa é essa. A Mari está colocando aqui, agradecendo pela oportunidade de divulgar o AMA. Quem agradece sou eu, Mari. Quem agradece sou eu a esse trabalho voluntário, essas pessoas como o Guilherme, como você, como tantos outros,
que doam parte da sua vida, parte do seu tempo, em favor de vidas, em favor das pessoas. Então, eu, assim, Guilherme, eu sou fã do trabalho voluntário. Eu te digo assim, ó, eu sempre dizia... Eu ia fazer essa pergunta. Doutora, desculpa te interromper, eu ia fazer essa pergunta. Eu ia te devolver a pergunta que a senhora me fez. A senhora me falou do voluntariado. Eu tinha curiosidade também de perguntar para a senhora o que motivou, de repente, por exemplo, a senhora, a questão de pensar no trabalho voluntário também. Eu te digo assim, Guilherme, que eu venho de uma família onde essa coisa de servir o outro, ela sempre foi muito forte. E de um cuidar do outro. Talvez por ser uma família grande, nós somos uma família de 15 irmãos. Então, pensa, um tinha que, de fato, cuidar do outro. Era impossível outra forma de viver. Então, isso veio muito forte. E eu sempre falo muito do meu pai, porque ele é referência para mim. E o meu pai foi aquele alguém, assim, ó, que ele sempre esteve à disposição para ajudar. Então, essa coisa de poder auxiliar, de poder, sem se preocupar com o retorno. Então, isso foi muito forte na nossa família. E eu sou fã do trabalho voluntário. Eu sempre dizia assim, Senhor, um dia eu vou fazer um trabalho voluntário, eu vou me dedicar a um trabalho voluntário. Mas eu descobri que, com o passar do tempo, você não precisa esperar para fazer um trabalho voluntário. Você pode fazer esse trabalho voluntário todos os dias, né? Então, tem tantas coisas. Trabalho na fila do pão, como dizem aí. É verdade. Se você conversar com a pessoa ali, você pode fazer a diferença da vida dela. No papo de caixa de supermercado, de você estar ali na rua com uma pessoa que você nem vai ver na vida mais, e só um bom dia, de repente, já muda. É verdade. E isso eu consegui compreender, Guilherme, que eu não precisava esperar um tempo, ou eu me formar, ou eu não sei o quê, para agora eu vou fazer um trabalho voluntário. Não, a gente pode fazer trabalho voluntário, como tu disse, e também repetir aí, todos os dias. E acho que é isso, quando a gente se dispõe a... Eu nem entro no mérito de se colocar no lugar do outro, mas quando se dispõe a ter essa sensibilidade, sabe, de olhar, opa, está acontecendo alguma coisa, a pessoa está muito, né, está diferente hoje. E quando tu tem essa sensibilidade, você já está predisposta a esse trabalho voluntário. Então, penso assim que, e tenho insistido muito na importância do trabalho voluntário. Nesse período aqui, não entrando no mérito aqui de ser vereador ou não, mas esses 4 anos meus, eu digo que foi um trabalho 100% voluntário. Eu optei por não ficar com o dinheiro não é que fazer propaganda, tá, Guilherme? Mas foi uma opção minha. Eu optei por não ficar com o salário do vereador, porque eu entendo que tinha chegado, vamos chamar assim, o meu momento de fazer algo mais de uma forma voluntária, de uma forma, de fato, de doar esse tempo para as pessoas e na linha de orientação, de servir. Então, e ali eu venho insistindo muito, em especial nesses 4 anos, da gente se colocar como voluntário, de fazer algo que possa mudar a vida do outro. E eu digo que algo, às vezes, é lá em casa, né, Guilherme? Às vezes é lá em casa, tô ali, todo mundo atucanado com mil e uma coisa, e eu não consigo enxergar que o meu marido, hoje, ele está diferente. Mas, eu tô comendo. Não. Então, esses detalhes que eu entendo que a gente precisa fazer, e muitas vezes o voluntariado começa lá em casa, né? Com certeza. Diz aqui, fazer esse trabalho na fila do pão, quantas vidas foram salvas assim? Essa expressão eu gostei. Eu achei legal, porque todo mundo agora está falando da fila do pão, eu acho bacana. Porque nem tem mais fila do pão, né? Hoje em dia está bem difícil a fila do pão. Eu sou do tempo da fila do pão também. A Gabriela diz aqui também, o voluntariado está em cada ato de colaboração genuína. Podemos, sim, torná-lo presente em nossas vidas. Tu viu? As pessoas vêm interagindo e dizendo que sim, né? Que isso é possível, que a gente pode, basta a gente se colocar, de fato, à disposição, se predispor diante das situações. Guilherme, o nosso tempo está fundando. Eu te digo que foi uma conversa maravilhosa. Amei ter conversado contigo. Amei saber um pouco mais do AMA. Eu conheci o AMA através da minha cunhada, da Shirley, acho que uns 3 anos atrás.
E quando ela me falou disso, eu digo, existe isso aqui, porque eu conhecia o CVV, né? Acho que é esse. Eu conhecia isso, mas uma coisa assim muito distante. Eu digo, nossa, tem tão perto de nós esse trabalho aqui. E quando ela me falou disso, eu busquei mais conhecimento, divulguei, mas hoje eu te digo assim, que eu saio daqui muito feliz por ter conhecido melhor o AMA, mas em especial por saber dessa dedicação, desse trabalho, de fato, realizado aí, porque muitas vezes também não é um trabalho fácil, né, Guilherme? Muitas vezes você também olha para você ouvir o outro, tudo aquilo, tu tem que respirar e dizer, Senhor, e temos história para escrever um livro. Mas, assim, o que é mais importante, né, dessa coisa toda é da gente pensar o seguinte, doutora, para deixar como um encerramento, tem uma frase que me marcou muito ao longo do estudo da faculdade, que é a frase do Jung, né, do Carl Gustav Jung, que ele diz assim, mais ou menos, quando tu estiveres lidando com uma alma humana, lembre-se que também você é uma alma humana. Verdade. Com isso, acho que dá para a gente encerrar isso com chave de ouro, porque foi uma frase, assim, fantástica. E dentro do trabalho voluntário tem aquela da Joana de Ângeles, que ela diz, quando tu estiver tratando da dor do outro, né, tu se importar com a dor do outro, tu esquece a tua dor. Né? A tua dor passa a ser pequenininha quando você olha de fato a dor do outro. Então, acho que é isso. Como o gaúcho fala, né, doutora? Eu peguei o hábito muito de pegar as expressões gaúchas. Só a gente sabe onde o sapato aperta. É verdade. No Rio Grande do Sul. Verdade. Guilherme, então, muito obrigado, mas eu te deixo um minutinho para tu se despedir e deixar, além dessa frase, a tua mensagem final. Quem sabe, chamando para o voluntariado. Eu vou te dizer o seguinte, né? Brincando um pouquinho, porque essa foi a minha primeira live. Nunca fiz uma live na vida, doutora. E aí, vou dizer o seguinte, dentro daquele jeito do gaúcho, né? Que a gente tem o bailão de setembro, né? Nós estamos no setembro, Farroupilha. No caso aqui, a prenda que teve que conduzir o peão na vaneira. Porque realmente eu não sabia como é que dava a dinâmica de uma live. Mas eu agradeço muito a oportunidade, né, de poder estar aqui trocando essa ideia. Fico à disposição para as perguntas, etc. E para mim, inclusive, é muito honroso de poder a gente divulgar o trabalho do AMA, né? Porque, digamos assim, o AMA é uma coisa que faz parte, assim, da gente, né? Eu costumo dizer assim, tem aquela frase também, já que eu sou meio da filosofia, aquele filósofo antigo Heráclito, de Éfeso, que ele dizia assim, o homem não banha duas vezes no mesmo rio, né? Porque ou ele sai diferente e o rio sai diferente. Ou seja, todo atendimento do voluntariado do AMA, a gente nunca sai igual. A gente sempre tem alguma coisa que a gente também traz reflexão para a gente da vida. Agora, eu tiro como senso comum aquilo que o Frankl falava, dele dizer, apesar de tudo, dizer sim à vida. Eu acho que seria mais ou menos esse recado que eu poderia dizer, agradecer a todo mundo aí que acompanhou, que prestigiou tudo, e estamos aí, né? Vamos seguir a vida, a despeito de todo esse sofrimento agora que a gente está tendo com a Covid, com a pandemia, da gente pensar que a gente pode sair pessoas melhores dessa experiência toda e a gente poder promover um pouco mais de bem para o mundo. Era isso. Valeu, Guilherme, muito obrigado. Pessoal que nos acompanhou e que continua aqui com a gente, se tiver alguma pergunta e quiser fazer em relação ao AMA, pode deixar na página, que a gente responde e vamos estar ali colocando o endereço, a forma de contato com o AMA. Muito obrigado a quem nos acompanhou e com certeza nós vamos voltar a conversar sobre isso, Guilherme. Porque é muito importante e o trabalho desempenhado por vocês tem uma relevância sem tamanho para a vida. Né? Que bom. Muito obrigada. A Mari está aqui agradecendo a Shirley, né? Valeu, Mari. A Shirley, eu vou contar para ti que a Shirley gosta muito de você. Então, muito obrigada também por ser incentivo e por ser motivo das pessoas quererem fazer um trabalho voluntário. Obrigada a vocês. Obrigado também. Agradeço. Que Deus nos abençoe e nos ilumine. A gente continuar tendo essa coragem de fazer a diferença. Fiquem com Deus também todos. Obrigada.